Boa noite. Hoje é domingo, 17 de novembro, né? De 2024. Pessoal, a situação que a gente tá hoje no país, pelo amor de Deus, vamos dar uma revisada através do Brasil e do mundo como que tá hoje em dia, né? Como que essa sociedade da gente tá hoje em dia. Dando uma olhada no ponto de vista político, como que o Brasil está representado hoje em dia com esse cidadão que está no poder? A gente ouviu ultimamente umas expressões meia, digamos, doida, louca, que a primeira-dama, a tal da Janja, falou lá no acho que é tal da Lola Palusa, sei lá, não acompanho muito bem isso. Mas é uma falta de vergonha, de criatividade nesse povo, não tem o que falar, fecha a boca, fica falando asneira aí, e só criando negatividade para o país. O Brasil, um país gigante desse, nosso país, tão abençoado por Deus, tão amado, representado por não tem nem como falar, um sujeito analfabeto. Ainda que tenha um pouco de experiência política, mas só quem é cego para. Não vou generalizar com todo mundo, né? Mas o povo vê que o cidadão é do jeito que é, de comunista. A gente vê que os países comunistas nunca deram certo em lugar nenhum na Terra. Aí o povo vai e elege um sujeito desse para representar o nosso país. Com uma mulher dessa ficar falando asneira aí, em vez de ficar com a boca fechada, talvez está no poder, né? Se acha imortal, o dono do mundo, a dona do mundo. Fica envergonhando a diplomacia brasileira, envergonhando o nosso país lá fora, colocando o nome do país na lama. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? O que essa mulher tem a falar? Por que não fica com a boca fechada, essa tal de Janja? Acho que todos vocês ouviu a tolice que ela falou lá a respeito do grande empresário Elon Musk, né? Agora acho que deve ser alguém importante na política americana. O que é que uma mulher dessa tem a falar a respeito do cidadão que ele é um grande empresário, então ele tem bastante influência onde as empresas dele tá, então ele tem influência, é claro. Se aqui no Brasil grande parte dos empresários, as pessoas simples também, pessoas comum, qualquer um pode usar o X, né? Acho que qualquer um pode abrir uma conta e utilizar. ah, Pode ser, como se diz, ser uma pessoa que usa aí a empresa do Elon Musk através de uma conta no aplicativo. E essa mulher, mulher do presidente brasileiro, vai falar uma asneira daquela em um show. Como que o país fica visto lá fora? O que que vão pensar do nosso Brasil com uma baba, desculpa a expressão, com uma, não tem nem o que falar, as palavras para falar de uma criatura dessa. Esposa, primeira dama de um país. Pelo amor de Deus, gente. E para acabar de destroçar a história, o que o
presidente Lula tem criado com Israel é uma vergonha inconcebível. Isso aí é uma vergonha estonteante. Pelo amor de Deus, nosso país está sendo representado por uma gente dessa, comunista, que não leva o bem do país, somente a vergonha, é, sei lá, é só causa de tristeza para nós brasileiros. Fazer o quê? Bons tempos era que o Brasil era bem representado, tinha a fama de ser um país pacífico. Hoje em dia é uma vergonha total que o país sofre lá fora nas mãos de representação de, digamos assim, de idiotas, né? E um povo desse que tá no poder aí, não generalizando, acredito que tem alguns que são boas pessoas, que têm boa formação e alguns propósitos bons para o país. Mas a maioria veio de corrupção. São ministérios que veio lá da corrupção. Aí o presidente vai lá e coloca o sujeito para ser um representante de uma faixa da sociedade, de uma categoria social. Pelo amor de Deus. Os caras vieram de um assalto do país. Eu não. Acho que eu já falei, eu não sou pessoa partidária de Bolsonaro, de Lula ou quem quer que seja. Eu quero que o meu país seja bem representado. Sou patriota, sou uma pessoa que gosto, que amo a minha terra, amo meu país, mas a gente não tem o que comemorar muito. Agora vai chegar o dia 15 de novembro, né, que é um dia comemorativo, feriado nacional, mas algumas coisas foram bem representadas pela democracia. Aliás, a democracia sempre é boa, né? Mas alguns idiotas distorcem a democracia e joga essa palavra e pisoteia, joga no chão, joga na lama, pisoteia. Aí diz que é democracia que a gente vive no país. O Brasil já teve algumas representações boas. Eu não vou citar porque é sempre um pouco chato a gente citar o nome de pessoas. Mas os brasileiros sabem aqueles que bom representam o país, tanto aqui como lá fora. Mas hoje em dia o país está sendo avacalhado, está sendo envergonhado pelo que nós temos no poder. E eu acredito que vai demorar para sair essas tranqueiras que tá lá no poder. Só chefe de quadrilha lá. A maioria dos políticos brasileiros são muito ricos e quase todos metidos em máfia de disso, daquilo, seja. Eu não vou citar nome porque é um pouco chato também. Mas é máfia disso, daquilo. Alguém representa um poder, um determinado poder, uma determinada categoria. Acredito que muita gente já sabe o que eu estou falando. Isso é triste, muito triste. Então, o que vamos esperar de nossos representantes? Será se o brasileiro nunca aprendeu a votar? Depois da internet,
muita coisa tem mudado. Muitos representantes novos chegaram ao poder. Eu gosto muito das críticas que aquele, acho que é mineiro, um rapaz por nome de Cleitinho, não sei se é senador, é deputado, eu não acompanho muito a política, mas as asneiras que eles fazem e alguma coisa boa que eles fazem também a gente fica sabendo, né? Um pessoal que eu gosto muito das críticas que eles fazem ao Cleitinho, aquele é não sei se é deputado ou é senador do Rio Grande do Sul também, um jovem representante, parece que é Van Hatten, o sobrenome dele. Eu gosto muito do que eles fazem. Não sou de direita, nem de esquerda, nem de coisa nenhuma. Eu gosto da boa representação que eles fazem pelo meu país, que é o Brasil, nosso Brasil. E asneira, babaquice, você é de direita, de esquerda, isso aí é uma idiotice sem tamanho. Quero que o meu país seja bem representado. Ninguém está aqui para discutir. Você é de direita, de esquerda, isso aí todo mundo sabe que é uma. Desculpa a expressão, é muita babaquice. Enquanto muitos idiotas e vagabundos ficam brigando lá em Brasília no poder, dentro do próprio Congresso, em vez de representar aqueles que os elegeu, eles ficam brigando entre si de direita, esquerda, ou centro, ou coisa assim. Isso não representa nada. Isso representa somente um lixo que são da sociedade. Ou seja, eles são um bando de irresponsáveis, incompetentes, em vez de lutar para o bem daqueles que os elegeram, fica brigando entre si, querendo ser melhor, mais bonita do que o outro, mais poderoso. E enquanto o país só vai afundando. E, o que é que vamos esperar dos políticos que nós temos em Brasília? E dos estados também, né? Não é só em Brasília, não. Nós temos um grande número de vereadores e prefeitos e governadores que são um bando de incompetentes também. Em vez de lutar para o bem do povo, do país, eles ficam brigando entre si. Prefeito, vereador fica brigando na Câmara, quem tem mais poder, quem representa mais e nada de fazer nada para o povo. Enquanto não houver uma vergonha na cara desse povo, dessa gente que diz representar o país, o nosso povo vai sofrer. Aliás, nós vamos sofrer muito. Esses vagabundos somente arrancam o nosso dinheiro, a nossa riqueza. Trabalhamos mais para eles do que para nós nesse país. E é uma indignação terrível, né? A gente não fica nervoso, não pula em cima da mesa, bate, porque não vai adiantar nada. O negócio é o brasileiro saber votar, saber escolher os seus representantes. No Brasil, depois da internet tem mudado bastante, igual eu falei antes. Mas antes existia uma tipo de o sujeito se elegia, depois que era eleito, passava para o filho para o neto, e o neto para o bisneto, e assim era uma, como que fala o nome? Vai passando de pai para filho, o poder. Nunca tem uma divisão no poder entre as pessoas que, para chegar lá em Brasília. É uma hereditariedade, né? No caso.
Agora tem, depois da internet, tem mudado bastante. Tem muita gente novas que chegaram em Brasília com algumas credibilidade, o que muitos canalhas de hereditários lá, de avô, bisavô, não fizeram nada pelo país. Somente enriqueceram e deixaram os seus predecessores lá ricos no poder e até hoje não muda de mão, somente para a família deles, de pai para filho, filho para neto, bisneto, coisa assim. É, graças a Deus que o brasileiro está acordando. Enquanto o país viver governado por canalhas e o povo ficar somente fazendo de conta que não está vendo nada, a gente já sabe o que vai dar. Nem nada. O país nunca vai mudar. O nosso país, a gente vê o exemplo da China. Deveria ser um dos países melhores para se viver. Aqui, quando a gente trabalha um ano, eu acho que é 5 meses por ano a gente trabalha só para pagar, para dar para o governo, né? Para o governo dividir lá entre os vagabundos que estão lá no poder. Não vou generalizar, tem alguns que fazem alguma coisa, mas a maioria são vagabundos, né? Ou seja, ganha sem fazer nada. Quantos deputados e senadores só vão marcar ponto lá e ganhar salário e não faz nada pelo seu estado? Não representa nada, não representa só o salário no fim do mês para o bolso dele para comprar empresas, comprar gado e terra, enquanto o povo vive chorando as mínguas. Isso é revoltante. Onde vamos parar, ninguém sabe. Mas talvez, acredito que ainda existe um pouco de esperança na nossa trajetória aqui no Brasil, né? Tem que esperar, né? Fazer o que? A gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Tem que esperar chegar a hora que o Brasil vai mudar. Que tá difícil, pelo que a gente vê. Grandes tragédias que acontecem no país e políticos não fazem nada, igual no Rio Grande do Sul, São Paulo agora sofrendo com enchente e outros lugares com escassez de água, igual na região norte, agora está uma seca terrível. Em várias cidades foi declarado calamidade pública, falta de água, e é na Amazônia. A gente vê na Amazônia tá acontecendo isso. E Brasil, quando vai mudar? Só que a gente tem que pensar o seguinte, é eu e você que está me escutando que vai mudar o nosso país. Enquanto a gente viver fazendo de conta que não está vendo nada, os vagabundos vão lá roubar o nosso dinheiro, dizendo que são senadores, deputados e governadores, presidente. A gente que tem que tomar vergonha na cara e saber o que vai fazer para melhorar o nosso país. Senão, não precisa muita coisa para melhorar o país. No país já tem muitas leis, é só colocar as leis para serem cumpridas. E muitos projetos bons tem no país, né? Igual aquela transposição do São Francisco do Rio lá. Eu não sei como é que tá.
faz tempo que eu não escuto mais notícia a respeito disso. Quando o presidente Bolsonaro estava no poder, a gente escutava direto, né, a respeito de transposição, aquele povo contente. Depois que o Lula entrou no poder, nunca mais eu acompanhei, porque eu ouvia sempre o povo reclamando, dizendo que eles tinham fechado um determinado lugar, não tinha mais água, tava aquela confusão. É uma coisa que a gente fica nervoso, né? Nem para acompanhar mais dá vontade. Eu gostava sempre de acompanhar a Voz do Brasil, quando estava no poder o Bolsonaro, porque a gente escutava, eram coisas novas, né? De vez em quando. Não que eu seja esse tipo de bolsonarista chato, eu não carrego essa bandeira e nem bandeira petista. Mas é o povo que está lá naquele lugar que a gente se alegrava, né, quando existia aquelas boas notícias que existia água lá na região onde o São Francisco foi é, criaram fizeram a divisão lá do rio, das águas do rio. Beneficiou muita gente e vai beneficiar. E eu escutava sempre a Voz do Brasil e dizia que em determinado lugar tinha sido comemorado obras, coisas assim. Só que depois que o nosso presidente, esse que está no poder agora, ganhou, a gente ouve muita revolta do povo. A tal da Bolsa Família, né? A Bolsa Miséria chamada. O nosso povo, eles não precisa disso. Nosso povo precisa de trabalho para viver bem. Ninguém precisa de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Então vai fazer uns 6, 7 meses que eu fui no Ceará. Eu vi a situação que tá lá. Muita gente precisando da tal da Bolsa Família. Os políticos, eles criam uma dependência do povo. Eles não deixam o povo independente, eles criam aquela dependência miserável para ficar dando 10, 20, 30 reais por mês para o nosso povo lá, em vez de criar uma possibilidade do povo trabalhar. Os miseráveis ficam inventando bolsa isso, bolsa aquilo, para o povo ficar dependendo deles e não ter autonomia para nada nos estados mais pobres. Não que o Nordeste seja estados pobres, mas devido à falta de água que os canalhas dos políticos não liberam aquelas regiões lá, não fazem a transposição como deveria ser feita, eles criam uma dependência no povo e os coitados ficam dependendo deles, da Bolsa Miséria lá todo mês, para eles ficar mandando, para o nosso povo ficar escravizado. E outra, lá somente é aquele tipo de político, lá não outro tipo de político, se bem que hoje mudou alguma coisa, graças a Deus, nosso bom Deus, no Nordeste está mudando a mentalidade do povo. Aqueles políticos que são políticos, digamos, locais, regionais, eles criam essa dependência. Aí depois que vem outros representantes de fora para melhorar, para criar uma melhoria no estado, na região, digamos, região Nordeste que a gente está falando. Eles ficam com medo, os eleitores, as pessoas, melhor dizendo, o povo daquele lugar, daquele determinado lugar, fica com medo de trazer pessoas de outras localidades para representá-los. Então eles ficam naquela, né? Somente os políticos de lá para criar aquela mentalidade de dependência. Então é difícil mudar.
Por exemplo, no Nordeste, a maioria do povo dos políticos lá são de esquerda, né? Será se vai dar certo a esquerda? Qual foi o estado que deu certo a esquerda governar e melhorar o estado para o povo, melhorar a condição social daquele estado? A gente no sul, se bem que existem alguns desastres naturais, mas isso aí é consequência da própria natureza, né? Então, a maioria dos estados do sul, sudeste, centro-oeste são representados por pessoas que têm uma mentalidade, digamos assim, mais de direita, digamos assim, de centro-direita. Não extrema, né? Extrema, isso aí já é uma complexidade inconcebível nas palavras que a gente possa falar quando nós nos referimos à política, porque tudo que é de extrema é perigoso. Igual acredito que muita gente já sabe disso. Mas quando nós nos referimos à esquerda, nos estados de norte e nordeste, que são representados pela esquerda, então os caras eles têm aquela mentalidade de dependência, de criar uma dependência no povo para, sei lá, existir aquele sofregridão, aquela sofrência, digamos assim, sofrência política e necessidade social, uma coisa social revoltante assim, não é bem representado. Uma coisa que eu quero dizer é a sociedade as pessoas dessas regiões norte e nordeste, eles têm uma maior necessidade do Estado. O Estado eles não criam, igual a gente já sabe, né? Eles não criam emprego. Quem cria são os empresários, donos de empresa. E a esquerda eles têm esse viés de criar uma dependência no povo, na região onde eles administram. É por isso que vive essa calamidade que a gente ouve falar bastante, que é esquecida, sempre esquecido pelo Estado. Quando os políticos eles representam o Estado de forma responsável, aquela região, aquele povo, aquela localidade tende a desenvolver-se, né? Não tem aquela dependência de bolsa isso, bolsa aquilo. Então, os empresários daqueles lugares, eles criam emprego e as pessoas se dão bem, o lugar se desenvolve. Mas quando é que isso vai mudar? No Ceará, graças a Deus, onde eu estive há uns 6, 7 meses atrás, quando eu peguei férias, eu fui lá. Então, tem mudado bastante a mentalidade das pessoas quanto à necessidade dos políticos. Ou seja, eles não dependem muito de políticos. Alguns estados que têm mudado, o Ceará é um deles, mas ainda é representado por esse povo de esquerda. Outro estado que é bastante importante na região Nordeste é Recife, né, o Pernambuco. E muita coisa tem mudado em Pernambuco também. Aquelas velhas políticas que existiam antigamente têm mudado para mentalidades mais novas. Hoje em dia tem bastantes políticos, seja
vereadores, prefeitos e até deputados e senadores, né? Tem mudado bastante. E a gente vê que Recife é um dos lugares mais desenvolvidos do Nordeste, ainda que tenha muito a desenvolver-se ainda. É, pedir a Deus que Ele ilumine a mentalidade dessa gente para que nosso país não fique representado ou passando vergonha lá fora por causa de muitos canalhas que dizem representar o nosso país, nosso Brasil tão especial, tão rico, tão amado que nós, no meu caso, eu amo tanto o meu país. É lamentável, né? A gente ouvir falar o que esses representantes que estão ultimamente no poder estão fazendo. Estão criando contenda em diplomacia com a Venezuela. Eu não vou dizer que é um povo amigo, amigável, mas o que eles fazem não é muito bom. O apoio do presidente brasileiro, e nesse ponto a gente tem que estar com o pé atrás a respeito do que eles estão fazendo lá e do apoio do Brasil para da forma que eles administram lá o país deles, né? Então, o Brasil tem uma certa tolerância do governo do Maduro e do que eles estão fazendo no país. Se bem que o Lula, ele não, ultimamente eles não estão se bicando muito bem com o Maduro não está se bicando muito bem. Isso para nós é um pouco chato, né? Porque aqui na América do Sul, se bem que eles não estão vivendo como democracia. Lá é um regime, digamos, mais totalitário, né? E assim como Cuba também e a representação do nosso presidente com os Estados Unidos, que é um dos principais parceiros comerciais e em quase todas as áreas, né? O Brasil tem parceria com os Estados Unidos, é um dos maiores parceiros. É, e com Israel também, o Brasil não está sendo muito representado muito bem com esse presidente que está aí, as bobagens que ele está fazendo. Então, o que é que nós vamos esperar futuramente do nosso país? 26 está aí, 2026. Vamos pensar bem, vamos pedir a Deus que Ele ilumine a mentalidade dos que vão chegar e para que nós possamos saber escolher alguém para colocar no poder que nos represente